Vamos aqui então dar sequência, né? Vamos começar a ver sobre a barra de ferramentas. Eu vou criar aqui alguns objetos no palco para a gente então poder entender como que funcionam aí as ferramentas. A primeira ferramenta é a ferramenta de seleção, que serve justamente para você selecionar objetos, manipular com ela também. Eu consigo aqui redimensionar, embora eu tenha uma ferramenta específica para isso. Quando eu pressiono o Shift, ó, ele redimensiona mantendo a proporção do objeto. Ele não vai deixar eu achatar ele dessa forma aqui não. Então sempre que você quiser redimensionar mantendo a proporção, basta pressionar o Shift, clicar, segurar e arrastar. Ela vai servir para selecionar múltiplos objetos, pressionando o Shift. Ó. Então posso até criar mais um aqui. Olha lá, com o Shift pressionado eu faço uma seleção múltipla em objetos. Outra funcionalidade dela é fazer cópia também de objetos. Se eu pressionar a tecla Alt, clicar, segurar e arrastar, eu faço uma cópia do meu objeto. Então duplico aí mais de um. Para deletar é só clicar sobre ele e pressionar então Delete. A funcionalidade básica dela é essa. Se você quiser selecionar muitos objetos, você clica, segura e arrasta, criando aqui um retângulo. Não precisa de passar totalmente assim dentro dos objetos. Perceba que um pouquinho que eu pego do objeto, ele já é selecionado. Então isso facilita bastante. Agora, a nossa próxima ferramenta é a ferramenta de transformação. Com ela eu posso então redimensionar, como eu tinha mostrado com a de seleção, mas além de redimensionar, se eu passo o mouse um pouco para fora, eu consigo também rotacionar, girar o meu objeto. Percebam aí, em qualquer um dos lados. Esse ponto central é o ponto âncora, tá joia? É o anchor point. Eu posso clicar sobre ele, segurar e arrastar. Vamos colocar esse ponto, por exemplo, aqui ó, no canto direito superior. Significa que ao rotacionar o meu objeto, ele vai girar com base naquele ponto. Então, é muito interessante para algumas animações você selecionar o ponto âncora aí, de onde vai partir a rotação do objeto. Todo objeto, por padrão, o ponto fica no centro. Ó. Eu clico, seguro e arrasto. Vou colocar aqui embaixo agora na parte do meio. Ó. Ele vai rodar a partir então daquele ponto. Se eu quiser mudar, basta clicar, segurar e arrastar, que eu então altero aí o meu ponto âncora e o meu anchor point. Aqui eu vou ter as opções de manter visível, né, de opacidade, como aí mostra na ferramenta de seleção. E aqui eu tenho opções também referente à posição e tamanho do objeto. Eu posso trabalhar aqui com valores exatos, como eu já havia mostrado. Aqui valores de transformação mesmo, né, onde então eu aumento através de uma porcentagem. Percebam que ao aumentar o objeto um pouco aqui, ele me mostra, né, alguns dados, alguns valores ao lado dele. Isso significa o arredondamento do objeto. Tá? Então eu posso trabalhar através desses pontinhos aqui, ó, a proporção de arredondamento desse objeto, até fazer ele praticamente virar um círculo. Percebam ali. Ó. Isso aqui é muito interessante depois para você trabalhar aí, né, uma animação. Então nós podemos aí fazer de forma dinâmica esses recursos. Se eu clicar, por exemplo, sobre esse meu objeto, eu tenho aqui os pontos também para poder trabalhar. Sempre se eu tiver com a ferramenta de transformação habilitada, ele vai me mostrar esses pontinhos. Este, ó, percebam que ele está bem no centro. Se eu afastar um pouquinho ele, o objeto é que ele não vai ter uma mudança em si de forma. Ele vai continuar sendo um elipse, mas ele vai dar uma diminuída, né, no arredondamento nas partes aqui da borda. Percebam que ele ficou semelhante agora a uma maçã. Vou rotacionar ele. Então ele mudou aí um pouco a sua forma. Além então dessas duas ferramentas, nós temos a terceira ferramenta, que é o Clipping Tool. Ela serve basicamente como uma máscara para o objeto. Você clica uma vez sobre o objeto, percebam ali, ele está selecionado. Com ela eu também posso manipular a posição do objeto. Posicionando o mouse ao lado, eu posso redimensionar justamente a área de visualização dele, que seria a máscara. Se eu posicionar aqui, é como se eu fizesse um corte nesse objeto. Percebam lá. Vamos fazer nesse aqui. Eu clico, seguro e arrasto. Ó. Então ele oculta esta outra área aqui, onde não está com essa marcação verde. Ó. Aplicando aí como se fosse uma máscara sobre esse objeto. Posso fazer com qualquer um dos objetos. Vou deixar só a metade dele. Então é uma ferramenta muito, muito útil, que facilita bastante aí, né, para que possamos trabalhar. É uma ferramenta que vai então criar uma máscara de forma muito fácil e prática. Com isso eu poderia gerar, por exemplo, um ponto, né, na minha linha do tempo. Depois eu quero que em determinado local ali, com 2, 3, 4 segundos, ele mostre todo o objeto. Então basta eu vir nessa ferramenta e abrir essa área, que ele vai então deixar visível
todo aquele objeto.